Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje vamos mostrar um ondulatório para vocês. E a ondulatória, como é muito teórica, eu prefiro fazer na forma de slide. Então tem a minha amiga televisão, que vocês já conhecem, eu espero que esteja de bom de ver ela para vocês, beleza? E aí nós vamos falar para vocês sobre ondas, coisa importante sobre ondas. A primeira coisa importante sobre ondas é que ondas vai transportar energia. Onda transporta e guarda em vinhos. Ondas transportam energia e quantidade de movimento. Quando eu falo que onda é um elemento físico que transporta energia e quantidade de movimento, eu estou deixando bem claro para você que onda não transporta matéria. Aí você, tá bom, não entendi. Vamos lá. O som, ele é uma onda, transporta energia sonora. A luz transporta energia luminosa. O calor transporta energia térmica, ok? A energia térmica é transmitida na forma de ondas de calor. Quando eu falo em transporte de matéria, eu falo de correnteza, ok? Corrente elétrica transporta matéria e elétron, ok? Uma onda eletromagnética transporta o que? Energia eletromagnética. Então, de novo, corrente elétrica transporta elétrons. Onda eletromagnética transporta energia eletromagnética. Então, quando eu falo em corrente, eu me refiro a transporte de matéria. Quando eu falo em onda, eu me refiro a transporte de energia. E essa onda ela vai ser classificada em vários elementos. Primeira classificação é contra a natureza. Ela pode ser mecânica ou eletromagnética. Qual vai ser a diferença? Atenção aqui, senhores. A onda mecânica, qual vai ser a diferença entre a onda mecânica e a onda eletromagnética? A onda mecânica, ela precisa de meio material para se propagar. O que isso quer dizer? Quer dizer que a onda mecânica, ela não se propaga onde? No vácuo. Olha só o som. O som é uma onda mecânica, então ele precisa de quê? De meio material para se propagar. Por exemplo, como é o caso do som se propagando na Terra. Quando você escuta, por exemplo, pega o metrô, o trem, e você escuta o som vindo de baixo do trem. O som se propaga no ar quando você escuta a minha voz. O som se propaga na água, que os golfinhos comunicam através de som, sonar. Então, olha só que interessante para vocês. Quando eu falo para vocês que o som propaga-se meio material, o som é uma onda mecânica. E muita gente acha que meio material quer dizer ar. Não. Qualquer meio que tem matéria, o som é uma onda mecânica, então ele se propaga, beleza? Então, se eu falo em onda mecânica, o som é o exemplo de uma onda mecânica, porque ele precisa de meio material. Se o som precisa de meio material, a eletromagnética, o som é mecânica, precisa de meio material, a eletromagnética não precisa. E aí vem um problema de língua portuguesa muito grave. Quando eu falo que ele não precisa de meio material, o que isso quer dizer? Quer dizer que tanto faz como tanto fez existir ou não matéria. Por exemplo, se o som ele só se propaga se houver o quê? Meio material. As ondas eletromagnéticas, elas não precisam. O que isso quer dizer? Tanto faz haver meio material ou não haver. Exemplo, vamos à lista aqui de ondas eletromagnéticas. Rádio, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz ultravioleta, raios-x e raios gama. Todas elas são exemplo de ondas eletromagnéticas. O famoso Rayleigh, rádio, micro-ondas, infravermelho, luz ultravioleta, raios-x e raios gama. Todas elas são exemplo de onda eletromagnética, beleza? E olha que interessante. As ondas de rádio, elas se propagam tanto na presença de meio material, que é o caso, por exemplo, do ar, quanto em meios de vácuo. Por exemplo, os astronautas se comunicam com rádio, com a NASA, por exemplo. Então, o rádio é uma onda eletromagnética porque se comunica tanto na presença de meio material quanto na ausência.
Por exemplo, a luz que chega para a gente do Sol, por exemplo, essa luz ela atravessa uma região de vácuo, uma região que não tem meio material, e através da atmosfera, que possui o quê? Meio material. Então, quando eu falo eletromagnética, quer dizer o quê? Que ela pode ou não. Guardem bem isso. Ela pode ou não se propagar. Então, quando eu falo em mecânica, só se propaga. Quando eu falo em eletromagnética, não precisa, ok? Vamos continuar a classificação. Além disso, quanto à propagação, a onda vai ser classificada em quê? Longitudinal e transversal. Qual a diferença? Longitudinal, a propagação, ela vai ter o quê? A mesma direção de perturbação. Por exemplo, se eu faço um movimento horizontal aqui, a onda se move o quê? Horizontalmente. Como a propagação e a perturbação estão alinhadas, eu tenho uma onda longitudinal. Aqui, eu fiz uma força para cima e essa onda se moveu para onde? Para frente. Atenção, aqui eu sacudi na horizontal e ela se moveu aonde? Na horizontal. Embaixo, eu sacudi na vertical e ela se moveu aonde? Na horizontal. Ué, qual a diferença? Aqui, a mesma direção que eu aplico a força é a mesma que ele se movimenta. Aqui, eu apliquei a direção vertical da força e ela andou o quê? Horizontalmente. Então, qual a diferença? Vamos lá. Aqui eu apliquei uma força para cá. Aqui eu apliquei uma força para cima. E ele andou aqui para onde? Para frente. E aqui ele também andou para frente. Então, qual a diferença? Aqui eles são o quê? Paralelos. Quando são paralelos, eu tenho aqui uma onda longitudinal. Quando eles são perpendiculares, eu tenho uma onda transversal. Diga para vocês, aqui tem forma de T. Se tem forma de T, é uma onda o quê? Transversal. Exemplo de onda longitudinal. O som. Exemplo de onda transversal. As ondas eletromagnéticas. Quais são elas? Rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x, raio gama. Para você não esquecer, Radiolux, rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x e raios gama. Beleza? Então, olha só, tá claro isso para vocês? Então, vamos lá. Continuamos. Então, olha só. Outra coisa importante é que essa onda ela vai ser classificada com a direção de propagação. Por exemplo, unidimensional, bi e tri. Qual a diferença? Se você olhar essa cordinha aqui, essa corda ela só está andando porque na direção horizontal. Como assim? Olha rápido. Vou pegar o quadro para vocês. Olha que importante para vocês. Eu tenho uma onda e ela está se propagando assim, ó. Se você observar bem, essa onda está se propagando para frente. Então, a onda na corda, ela se propaga apenas, nesse caso, na direção que? Na direção horizontal. Como ela se propaga apenas na direção horizontal, ela é o quê? Uma onda unidimensional. Aqui. Eu tenho agora o seguinte, eu tenho uma onda no lago, taquei uma pedra no lago, e eu taquei uma pedra no lago, o que ele fez? Formou vários círculozinhos. Beleza? Se você perceber, essa onda, ela anda para onde? Ela anda tanto para horizontal, quanto ela anda para onde? Para vertical. Ela está andando horizontalmente e andando o quê? Verticalmente. Aí em cima não? Claro que não. Se você perceber, as alturas são sempre o quê? As mesmas. Só que está aumentando o quê? É a direção o quê? Horizontal.
Aqui ele está o quê? Aumentando a direção horizontal e a direção o quê? Vertical. Como ele aumenta duas direções, é uma onda o quê? Bidimensional. Agora, nesse caso aqui, senhores, eu tenho um som. O som é uma esfera. Se ele é uma esfera, nós sabemos da geometria plana, geometria espacial, desculpa, que se é uma esfera, ela vai ter o quê? 3 dimensões. Então é uma onda o quê? Uma onda tridimensional. Beleza? Então o som o quê? A corda é uma onda unidimensional. A onda do lago ela é bidimensional. E a onda sonora é uma onda o quê? Tridimensional. Beleza? São as 3 casos legais. Então quais são as classificações? Natureza, mecânica e eletromagnética. Propagação, longe e transversal. Direção, uni, bi e tri. Agora, o que vai ser a frente de onda? Frente de onda vai ser o formato de uma onda. Uma onda ela pode ser o quê? Ela pode ser plana, ela pode ser esférica. Aqui dá para perceber que ela é plana porque ela é composta por quê? Por figuras planas, como retângulo. Aqui, na realidade, é uma onda esférica. Aí você, tio, eu não estou vendo uma esfera. Aqui não é uma esfera? Beleza? Aqui, por questões didáticas, eu representei o quê? Parte da esfera. Então, o que vai ser, por exemplo, aqui a frente de onda vai ser uma senoide, aqui a frente de onda vai ser um círculo, a frente de onda vai ser uma esfera. Então, a frente vai ser o quê? O formato de uma onda. Beleza? Então, olha só, a onda vai ser classificada em 4 níveis. Natureza, mecânica ou eletromagnética. Direção de propagação, pode ser o quê? Longe ou transversal. Direção, uni, bi e tri. Formato, vários deles. E o que vai ser o raio de onda? O raio de onda vai ser o quê? Vai ser a distância do epicentro, que é o local que a onda se formou, até as camadas mais externas. Por exemplo, aqui eu tenho um raio de onda, aqui eu tenho outro raio de onda, aqui eu tenho outro raio de onda, outro raio de onda, aqui eu tenho um raio de onda, um raio de onda, um raio de onda. Então o raio de onda vai ser o quê? Vai ser a distância de onde a onda gerou, no caso. Aqui a primeira onda é essa, até qualquer camada que você queira. Beleza? Por que é importante saber o que é o raio de onda? Porque, tipo, vamos imaginar que isso aqui seja uma onda sísmica, um terremoto. Aqui é o epicentro do terremoto e o raio de onda vai mostrar o quê? Vai mostrar a região que vai ser atingida pelo terremoto. Então é muito importante que nós saibamos disso, beleza? E aí, senhores, vamos falar dos elementos fundamentais da ondulatória, alguns elementos importantes. Eu preciso ter muito cuidado com esses elementos, tá bom? Tá bom, senhores? Aqui eu tenho uma onda simpática, não está bem desenhada, tá aqui na figura, está mais desenhada, mais bem desenhada do que eu fiz, mas está valendo. Vamos lá. O primeiro elemento da onda é a crista, que é a parte superior da onda. Então isso aqui chama-se crista, também chamado de monte. Embaixo é a parte inferior da onda, que é chamada de vale ou depressão, beleza? Então, o crista é a parte superior da onda, vale ou depressão é a parte inferior. O que nós temos interessante, senhores? O crista, vale ou depressão, a distância de duas cristas consecutivas é o que nós chamamos de comprimento de onda. Então, olha só, distância de crista a crista é o comprimento de onda, que essa distância aqui, se você perceber bem, olha para a tela aqui, ó, olha para a tela do tio. 1, 2, 3, 4 quadrados. Olha aqui para baixo. 1, 2, 3, 4 quadrados. Então, o comprimento vai ser o quê? A distância da crista a crista, que equivale à mesma distância de vale a vale. Então, crista a crista e vale a vale, ambos têm o quê? O mesmo, é a definição de comprimento de onda. Então, o que é comprimento de onda? É a distância de crista a crista ou de vale a vale, beleza? Tranquilo, senhores? Continuemos. Esse ponto aqui é o chamado de crista, esse ponto é chamado de vale, e o ponto central é chamado de nó. Ou nodo, tá, gente? Nó ou nodo.
Beleza? O que vai ser a crista? A distância. Perdão, o que vai ser comprimento de onda? A distância de duas cristas consecutivas ou de dois vales consecutivos. Mas olha que interessante. Esse comprimento aqui, 4 quadrados, 4 quadrados. Duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos. Se nós olharmos para o nó, olha que interessante. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, que legal, senhores. A distância do comprimento de onda vai ser o quê? De duas cristas consecutivas. Ou dois vales consecutivos. Só que se eu olhar de nó a nó, olha que interessante. Aqui é um nó, aqui é um nó, aqui é um nó. Não vai ser de dois nós consecutivos. Vai ser de dois nós não consecutivos. Por quê? Se eu pegar de crista a crista, vai ter quantos quadrados? 4. De vale a vale, quantos quadrados? 4. Se eu pegar de nó a nó, vai ter quanto? 2. Então, para ter 4, tem que pegar quanto? Mais um nó. Então, resumindo, o que é o comprimento? Distância de duas cristas consecutivas, distância de dois vales consecutivas, ou distância de quê? De dois nós não consecutivos. Beleza? Então, olha só. Duas cristas consecutivas, dois vales consecutivos ou dois nós não consecutivos. Beleza? Tranquilo, senhores, para vocês? Tranquilo, tranquilo? Tranquilo? Então, olha só, meus amores. Guardem bem isso. A crista, perdão, o comprimento de onda é uma ideia de distância horizontal. Nosso desenho, tá? E a amplitude vai ser a distância que vertical. O que acontece? A distância vertical de qualquer ponto da onda ao meio da onda chama-se elongação. Então, que interessante, senhores. Comprimento, distância de duas cristas consecutivas, de dois vales consecutivos ou de dois pontos médios não consecutivos. Elongação, distância de qualquer ponto ao meio da onda. Quando eu pego esse ponto aqui da crista, quando eu pego uma elongação partindo da crista ou uma elongação partindo do vale, eu vou ter uma amplitude. Beleza? Então, olha só que interessante. Quando eu falo de comprimento de onda, o que? A distância de duas cristas consecutivas, ok? Quando eu falo, por exemplo, de amplitude, é a distância de quê? De crista ao meio ou de vale ao meio. Tá claro isso, a diferença? Então, de novo, resumindo, macete para vocês. Comprimento é uma ideia horizontal. Amplitude vem de altura, uma ideia vertical. Beleza? Outro conceito importante que nós temos que ter em mente é o seguinte, é o conceito de período. O que vai ser o período? Vai ser o quê? O tempo para a onda completar um ciclo. Como assim? Suponhamos que essa onda gaste, deixa eu mudar de cor aqui para vocês, 3 segundos para sair daqui e chegar aqui. Percebe que daqui para frente ela vai repetir? Esse pedaço aqui vai ser igual a esse, que vai ser igual ao outro, que vai ser igual ao outro, que vai ser igual ao outro, por aí vai. Então, que interessante, senhores. Quando eu falo em período, beleza? É o tempo necessário para a onda completar um ciclo. O que é um ciclo? É isso aqui, ó. Comecei, terminei. Comecei, terminei. Comecei, terminei. Comecei, terminei. Ok? Isso que vai ser o período. É o tempo para a onda completar um ciclo. O que é um ciclo? Comecei, terminei. E aí, senhor, quando eu falo em período, próxima etapa, quem é? É a frequência. O que vai ser a frequência? Vai ser o número de cabos dividido por tempo. Como assim? Vamos lá. Quando eu falo em frequência, por exemplo, frequência respiratória,
é o número de batimentos por quê? Por dia, por mês, por ano, por século. Frequência cardíaca, o número de batimentos por dia, mês, século. Frequência respiratória, respirações por dia, mês, ano, século, minuto, segundo. Quando eu falo frequência, é o número de casos por tempo. Frequência de aulas assistidas, número de aulas assistidas por dia, mês, ano, século, minuto, segundo. Frequência de aulas assistidas no curso online, percebeu? É a quantidade de coisas que você assiste pelo tempo, beleza? Então, olha que a frequência que vai ser interessante. A frequência, ela vai ser o número de casos, atenção à fórmula, ao número de casos dividido por tempo, beleza? Só que se eu pegar um único caso, o tempo necessário para realizar uma única volta é chamado de período. Então, que interessante. Frequência é o número de casos por tempo. Se eu pegar um único caso, o tempo necessário para eu realizar único caso é o período. Beleza? Então, olha só, a frequência vai ser o quê? O número de casos por tempo. Só que também vai ser o quê? O inverso do período. E olha que legal. Se o período estiver em segundos, a frequência vai ser o quê? Usualmente medida em hertz. Se o período estiver em minutos, a frequência vai ser medida em quê? Em RPM. Rotações por minuto. Beleza? Então, só. Segundo, hertz. Minuto, RPM. Tranquilo? Segundo, hertz. Minuto, RPM. Ah, mas olha que interessante. Frequência só é medida em hertz e RPM? Não. Por exemplo, o que é frequência? É o número de calos por minuto, por segundo, por tempo, certo? Se eu falo, por exemplo, batimentos por minuto é uma frequência. Ápices por segundos é uma frequência, porque é uma coisa dividida por tempo. É claro que tem que ter o bom senso. Por exemplo, se eu falar em metros por segundo, você sabe que não é frequência, porque metros não é coisa, metros é medida, então não serve, ok? Se for coisa sobre tempo, é uma frequência. Exemplo, ápices por segundo, apogeu por segundo, revoluções por segundo, elevações por segundo, quedas por segundo, respirações por segundo, aula assistidas por segundo. Quando é uma coisa que não é medida, dividida por tempo, transmite uma ideia de frequência. Guarda bem isso. Litros por segundo. Litro é coisa? Não, litro é medida, então não é frequência. Quilograma por segundo. Quilograma é coisa? Não, quilograma é medida, então não é frequência. Metros por segundo por segundo. Metros por segundo é coisa? Não, é unidade, então ele não é frequência. Frequência vai ser o quê? A medida de frequência vai ser o quê? Coisa, material, coisa que você consegue imaginar que não é uma grandeza física, a via de regra, por tempo. E aí você consegue fazer uma analogia muito bem. Então, você tem aqui o hertz e o RPM. Só que o hertz ele vai ser uma unidade muito pequena às vezes. E quando nós falamos em ondas eletromagnéticas, nós encontramos o quê? O kilohertz, o megahertz, o gigahertz. Kilohertz, 10 ao cubo. Megahertz, 10 à sexta. Gigahertz, 10 à nona. Então apareceu o quilo, 10 ao cubo. Mega, 10 à sexta. Giga, 10 à nona. Beleza? Tranquilo, senhores? Então, gente, na próxima vamos entender um pouquinho mais sobre a velocidade de onda, que é um tópico muito importante, mas antes de entender o próximo tópico, preciso que vocês saibam muito bem isso. Em nome de Jesus, não esquece isso. O que o tio vai te falar agora. A parte mais difícil de ondas é o quê? Comprimento de onda. Beleza? Por que, tio, comprimento de onda é a parte mais difícil da onda? Porque é a parte que vocês vão errar. E eu, como professor, sou obrigação moral avisar para vocês os erros que vocês vão cometer, ok? Então, beleza? Então, no próximo vídeo, eu vou falar de velocidade de onda e fazer algumas questões clássicas para vocês. Tranquilo?